E às vezes tem uma, duas cadeiras nas fileiras aí, se tu puder, nós vamos liberando mais espaço aí para a gente poder comportar todos, amém? E se chegar mais pessoas que não der colocar aqui dentro, a gente faz um outro culto depois, amém? E se for igual o culto de ontem, daí nós vamos ter que tocar os irmãos para fora da igreja. Irmãos, ontem eu dei a benção, daí falei para o Ministério de Louvor cantar para os irmãos ir embora, ninguém queria ir embora. E daí queriam cantar mais, eu falei, não, vamos embora, gente. Tive que falar para nós, o pessoal ir embora, amém? Mas eu creio que hoje o Senhor Ele tem uma porção do céu para o nosso coração, e você vai ser ministrado. Nós vamos ministrar o seu coração, e o Senhor vai falar contigo nessa noite, amém? Agora, 7h46, está cedo, né? Bem cedo, dá tempo de nós ouvirmos uma palavra. E eu estou falando isso porque eu não sei o que eu vou ministrar nessa noite ainda, não tenho certeza. Eu estou enrolando aqui. Amém? Eu estou em dúvida qual palavra ministrar, mas vamos abrir a Bíblia aonde você quiser, aí abre, aí me fala. Não, vamos lá. 1 Timóteo. Eu estava, desde que eu vim para a igreja hoje, eu queria mudar a palavra, mas não consigo sair dessa. Amém? Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Os irmãos lá de Guaratuba estão assistindo a live. Os de Chapecó também. Nós vamos participar do culto junto com eles e também da ceia, né? Ou eles junto com nós, ou nós junto com eles. Amém? Mas nós vamos participar juntos nessa noite. Nós tivemos os nossos cultos, já vai dar saudade dos cultos, né? Tivemos 8 cultos, começou no domingo passado. Daí tivemos na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E eu creio que você que conseguiu vir todos esses dias, você recebeu palavras que vão mudar a sua vida. O culto de primícias que nós fazemos não é um culto para nós arrecadarmos dinheiro, mas como eu falei todos os dias, se você sentir de fazer uma oferta diferente, eu creio que é Deus falando no seu coração, faça. E também esses dias são dias onde Deus nos deu palavras ao nosso coração, daquilo que o Senhor espera de nós nesse ano de 2020. Então você que participou de todos os cultos, recebeu palavras que com certeza vão transformar a sua vida neste ano. Você que não pode estar em todos, nós vamos disponibilizar algumas palavras, não no YouTube, em outro local. Você vai poder assistir essas palavras e nós vamos deixar lá por um tempo. Depois nós vamos estar tirando essa palavra e mais para frente colocando no YouTube novamente, amém? Vamos lá? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Vamos fazer a leitura. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizes, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjurosos, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Segundo o evangelho da glória,
do Deus bendito. Deixa eu ver se está bendito aqui. Tá. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. O 13. Vamos ler o 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, que o fiz ignorantemente, ou fiz na ignorância e na incredulidade, e a graça de nosso Senhor abundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. E esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Olha que interessante essa palavra. Eu estava aqui no dia que o pastor Isaac ministrou, e ele citou um versículo, e esse versículo falou ao meu coração. Eu creio que o que essa igreja estava vivendo naquele tempo é o que a nossa igreja nesse tempo tem vivido. A nossa não, eu digo as igrejas têm vivido. Nós temos, graças a Deus, recebido uma palavra de Deus que tem transformado a nossa vida. Mas aqui, nessa carta a qual o apóstolo Paulo vai enviar para Timóteo, é interessante ver o coração do apóstolo Paulo. Nós vemos o coração dele sendo revelado para nós. Nós vemos o apóstolo Paulo, ele enviando essa carta, e ele não está dizendo ali no versículo 3, eu te ordeno que você fique, eu estou te mandando você ficar. Aqui nós vemos nesta carta o apóstolo Paulo com toda a sua autoridade que ele tinha, e com todo o respeito que Timóteo tinha pelo apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo escrevesse nessa carta, eu estou te mandando que você vá, eu estou te ordenando que você fique, Timóteo acataria a ordem e ficaria naquele lugar. Mas é interessante que essa palavra, a qual é usado aqui, ele diz assim, eu roguei, ou eu pedi para que você ficasse. E quando o apóstolo Paulo está pedindo ou está rogando para que ele fique, ele não está dando uma ordem, há uma escolha de Timóteo. E nós vemos aqui o coração do apóstolo Paulo sendo revelado na questão que, mesmo com a sua autoridade, mesmo com tudo que ele poderia falar para Timóteo fazer, ele em nenhum momento usou da sua autoridade, mas em todos os momentos, ele usou do amor que ele tinha para Timóteo, dizendo, eu rogo para que você fique, é uma escolha sua, o meu pedido é que você fique na igreja em Éfeso, e você trate de alguns assuntos. Então a primeira coisa que eu aprendo isso aqui, é que está chegando um tempo onde os líderes evangélicos eles vão precisar voltar o seu coração a Deus, como o apóstolo Paulo naquele tempo voltou. Não é um tempo mais onde você impõe as coisas às pessoas, mas você conquista o coração para que eles venham ser transformados, eles venham ser mudados e viver tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Nós não vivemos em tempo de imposição, mas nós vivemos em tempo onde você ensina aquilo que Deus espera, e através do amor que Deus derramou no coração dos pastores, vai tocar no coração das pessoas que estão ouvindo, e essas pessoas serão transformadas. Eu creio que Deus está, nesse tempo, trabalhando de dentro para fora e nos transformando. E olha o que ele diz, eu pedi para que você ficasse, em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina. Então o apóstolo Paulo estava preocupado, porque estava sendo ensinada uma outra doutrina. E qual é essa outra doutrina? O apóstolo Paulo recebeu o evangelho do Senhor, e ele sai pregando o evangelho dizendo, para que vocês sejam livres da lei,
Para que vocês sejam perdoados dos pecados, vocês precisam ter a fé no Senhor, e que pela sua graça o Senhor os salvou e colocou em uma posição que vocês são filhos de Deus. E aí o apóstolo Paulo disse: vocês vão agora ter que ficar na igreja, rebatendo esse falso ensino, essa falsa doutrina, de que o homem com o seu merecimento consegue chegar a Deus. Você precisa agora rebater esse ensino e dizer que só há um caminho para chegar no Senhor, que é Jesus Cristo. E Cristo é o centro do Evangelho, Cristo é o centro da salvação, Cristo é tudo em todos. E aí o apóstolo Paulo vai escrever para Timóteo dizendo o que estava acontecendo naquela igreja, irmãos, e não é diferente do que está acontecendo na igreja. A igreja que eu digo no Brasil, não na nossa igreja. A igreja do Senhor está sendo atacada como foi atacado naquele tempo. Aqui ele está dizendo: nem se deem a fábulas e a genealogias intermináveis. Irmãos, não é muito diferente do que está acontecendo em muitos lugares, aonde a igreja do Senhor, em vez de ir pelo caminho da fé, pelo caminho da graça, o caminho da salvação, estão indo para o caminho aonde a igreja está indo para o lugar onde está sendo judaizado. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: nem se deem a fábulas. O que são fábulas? São não histórias, histórias que são contadas, aonde o povo que entregou a sua vida para Jesus e veio pela fé, agora o povo estava tentando, agora esses homens estavam tentando levar a igreja ao judaísmo, e eles estavam conduzindo essa igreja dizendo assim: agora vocês precisam observar esses livros que foram escritos por homens, e não a Bíblia, e não a palavra do Senhor. Vocês precisam ver essa história que diz que foi contado por tal pessoa e que aconteceu isso, e vocês precisam agora cumprir esses rituais, e se vocês cumprirem esses rituais, vocês serão abençoados. E quando ele diz que eles estavam voltando a fábulas, eles estavam voltando a histórias que eram contadas. E quando nós vamos hoje se você for hoje para a internet, você vai ver um rio de coisas lá, que vai ter material para todo quanto gosto. E se você hoje for pesquisar, você vai encontrar livro que antecedeu a Bíblia, e livro disso, livro daquilo. E como naquele tempo o apóstolo Paulo estava sofrendo com isso, hoje a igreja do Senhor tem sido atacada com isso. E na esperança de a pessoa ser aceita por Deus, muitos estão voltando a ritos e rituais aonde não levam o homem ao aperfeiçoamento, mas sim o pleno conhecimento do pecado. E aí ele vai dizer: olha, vocês estão, esses homens estão se dando a fábulas ou genealogias intermináveis. Eles estavam dentro da igreja dizendo assim: olha, para que você seja abençoado, você tem que descobrir se lá na tua vertente, lá no final, não tem alguém que veio lá dos judeus, e por isso a bênção de Deus vai vir sobre a tua vida. Irmãos, o que estava acontecendo naquele tempo era tão terrível, que eles estavam dizendo: você agora se converteu, o seu nome precisa ser mudado, nós precisamos mudar o seu nome, porque se pegar o teu nome na história, na genealogia, aconteceu isso, de um homem que tinha o seu nome desse jeito, e é isso que está trazendo a maldição sobre a sua vida. Se você não tiver um histórico familiar, não vem a bênção sobre a tua vida. E o apóstolo Paulo agora vai advertir Timóteo dizendo: olha, você precisa ir contra essas doutrinas, porque essas doutrinas elas só produzem questões, elas só levantam assuntos, mas não trazem edificação. Olha que interessante, deixa aqui, está aqui já. Não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões. Elas estão promovendo discussões e não estão promovendo o serviço de Deus. E esse serviço de Deus, ele é só feito por uma forma: pela fé. Olha o versículo 5.
Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor. Olha que interessante. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, o que eu vou demonstrar a você é para vocês voltarem para aquilo que vocês não deviam ter saído. E ele vai dizer, visa o amor que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de fé sem hipocrisia. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam voltar para viver isso, ter o seu coração puro e de consciência boa. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que se nós tentarmos viver a nossa vida pela lei, ou por aquilo que você pode fazer para então ser aceito por Deus, você nunca vai poder viver o que está dizendo ali, ó. Coração puro e de consciência boa, porque a nossa consciência nos acusa a todo momento. E como que nós temos a consciência, podemos ficar com o coração puro e com uma consciência boa? É quando nós lembramos que nós somos pecadores, nós somos falhos, mas quando nós descobrimos isso, nós olhamos para Cristo, e quando você participa da ceia, você está dizendo isso: Deus, eu sou pecador, eu cometo pecados, e por isso eu preciso de um Salvador. E quando você entende isso, você passa a ter um coração puro, e não puro porque você fez algo, mas puro porque Cristo purificou o seu coração e limpou a nossa consciência, nos dando a consciência de que somos filhos de Deus. Uma pessoa que não tem a sua consciência limpa, ele vai entender que ele é pecador, e ele diz, eu sou pecador, então o final de tudo isso é continuar sendo pecador e terminar em caminhos terríveis, porque a sua consciência diz que ele é, e não há nada que ele faça que possa ser mudado. Então, às vezes, os irmãos estão mais próximos, vê que o pastor André é radicalmente contra algumas coisas que tentam colocar em cima do púlpito. Em cima do púlpito nós temos que pregar a palavra de Deus e nada mais. É a palavra de Deus que transforma a nossa vida, porque se a palavra de Deus lavar a nossa consciência, nos mostrando quem realmente nós somos em Cristo Jesus, você vai ver que você pode vencer o pecado. Você não é escravo do pecado, você não é escravo daquilo que tenta te parar, escravo de coisas terríveis. Você é filho de Deus, e se você é filho de Deus, você pode viver assim como Ele é. 6. Olha que interessante. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em conversas fiadas, ou conversas que não levam a nada. 7. Pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizes, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Parece aos olhos das pessoas que é um mestre na lei, conhece tudo sobre a lei. Se você fizer isso, Deus faz aquilo. Se você fizer desse jeito, Deus vai fazer assim. Ele entende tudo, mas daqui a pouco você começa a fazer perguntas para ele sobre o evangelho, se apertou, já não tem mais o que responder. Conhece tudo de Deus. Se você agir assim, Deus vai ser melhor com você. Se você assado, Deus vai fazer isso. Parece ser mestres da lei. Continua o 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. A lei não é mal, nós somos mal. Se você usar a lei da forma correta, isso será bom para você. Como que, pastor, nós conseguimos usar a lei para nós? Qual é o primeiro mandamento? Eu vou perguntar os 10, não corre para a Bíblia. Qual que é o primeiro mandamento? Irmão, você viu que você já, se tiver alguém aqui que, sem olhar na Bíblia, vir aqui na frente, falar os 10 mandamentos na ordem certa, vai ser o primeiro a tomar ceia hoje.
Quem consegue falar os 10 mandamentos aí sem gaguejar, sem errar em ordem certa? Você percebeu que você não consegue gravar os mandamentos porque a lei não foi dada para você cumprir. A lei foi dada para mostrar quem nós somos. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus. Irmãos, olha como é usar a lei de uma forma correta. É quando você pega os 10 mandamentos e vai ler: amar a Deus sobre todas as coisas. E a lei começa a quebrar você. Por quê? Porque ali você descobre que você ama mais o teu carro do que a Deus. Ali você descobre que você ama mais a tua esposa do que a Deus. Ali você descobre que você ama mais o teu filho do que a Deus. Ali você descobre que você ama mais o teu dinheiro do que a Deus. Pastor, não, eu não amo o dinheiro. E por que você fica desesperado quando não tem o dinheiro? E passa dias sem falar com Deus. Quando fala para orar, fazia que nem eu, né? Eu dobrava os joelhos, o pai dizia, vai orar lá. Eu estava na cama, começava, eu e meus irmãos, né? Que eu era testemunha deles e eles minha testemunha. Começava lá, 1, 2, 3, 4. Daqui a pouco, o que eu estou fazendo? É para orar, não é para contar. E aí, nós somos quebrados já no primeiro mandamento. Qual o segundo mandamento? Qual o segundo mandamento? Amar o próximo como quem? A ti mesmo. É difícil. Irmãos, a pessoa diz assim, que que nós precisamos amar o próximo primeiro. Mas se você não amar a Deus primeiro, você não consegue amar o próximo, porque é o primeiro mandamento, ame a Deus. Quando você amar a Deus acima de todas as coisas, você cumpre os outros mandamentos, mas nós não conseguimos fazer isso. Mas teve um que veio para essa terra, que cumpriu todos os mandamentos e todas as exigências de Deus. E quem foi esse? Jesus Cristo. E quando Ele cumpriu todos os mandamentos, nós precisamos apenas olhar para Cristo. E em Cristo Jesus nós cumprimos todas as exigências de Deus. E olha que interessante, quase foi para o chão. Olha que interessante. Segundo mandamento, amar o próximo. Muitas vezes nós não conseguimos amar o próximo. E se você for pegar os outros mandamentos, você vai ver que eles são todos contra eu e você. Se Deus é por nós, todos os mandamentos é contra nós. Os mandamentos não são a favor, a lei não é a favor. Irmãos, o pastor Isaac pediu para mim pregar o que eu prego na segunda-feira aqui. Tá? E eu estou pregando. Então vamos lá. Irmão, eu estou só assim, no 2%, estamos começando baixinho. Aí lá, se prepara. Os mandamentos são contra eu e você. Mas quando nós entendemos que nós só podemos amar a Deus porque Jesus nos ama, e quanto mais nós entendemos o amor de Deus, mais nós amamos o Senhor, mais nós amamos o próximo, mais nós cumprimos os mandamentos. Quando nós entendemos isso, nós percebemos de uma vez por todas que não se trata daquilo que nós podemos fazer, mas se trata daquilo que Cristo Jesus fez na cruz. E se Cristo Jesus fez, e Ele foi perfeito, e Deus aceitou o sacrifício, eu e você somos perfeitos por causa de Jesus. Irmão, servir a Deus nunca pode ser um peso. Amar a Deus não é um peso. Há pessoas que vivem há tempo na igreja, mas para ele é um peso. Chega o culto, domingo à noite, é um peso para vir, porque ainda se relaciona com o Deus dos mandamentos e não com o Deus feliz. Porque a partir do momento que o amor de Deus invadiu o seu coração, servir a Deus, orar, ler a palavra, jejuar, não vai ser um peso, vai ser uma alegria. Ficar longe do pecado não é um peso. Há pessoas que dizem, pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas você não sabe o sacrifício que é para não pecar. Sabe o que eu entendo? Logo você está fazendo isso na tua força, você não serve a Deus. Porque quando você servir a Deus, viver longe do pecado não vai ser sacrifício, vai ser adoração. Porque você descobriu um outro lugar para estar bem melhor do que a vida no pecado. Porque o pecado vai deixar você com vergonha no final. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais a alegria do Senhor invade o seu coração, mais você vai viver coisas boas.
9. Aí tem pessoas que defendem e dizem, pastor, não, já vou terminar aqui, mas a lei nós temos que cumprir. Vamos ver para quem que a lei foi feita. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é o quê? Então logo a lei não é para você. Por que você quer cumprir a lei? A lei não é para quem é justo, e eu e você somos justos. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos justos e justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas é para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas e matricidas, homicidas. 10. Vamos, que está quase acabando meu tempo. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros. E para tudo quanto se opõe ao quê? Para quem que é a lei? É para você? Você não está naquilo ali, você é justo. A Bíblia diz que você é justo. Vamos para o 11. Segundo o evangelho da glória do Deus, eu quero que você marque, se você tem uma canetinha para você marcar essa palavra. Segundo o evangelho da glória do Deus, o quê? Sabe o que é isso? Ali está dizendo, ó, segundo o evangelho da glória do Deus feliz. Pastor, o que muda isso na minha vida? Muda tudo. Porque o evangelho que Deus chamou para você viver é o evangelho do Deus que está feliz com você. E Ele não está feliz por aquilo que você faz ou você deixou de fazer. Ele está feliz porque o seu filho ocupou o seu lugar e colocou você numa posição de filho. E o Senhor está feliz com você. E quanto mais você descobrir Cristo, quanto mais você olhar para Cristo, mais você vai se tornar parecido com Ele. A nossa vida, ela está baseada em quanto mais nós conseguimos olhar para Cristo. Eu falei sobre a videira segunda-feira, que nós somos o jambuzeiro que foi colocado na videira. Os ramos, os galhos, por si só não conseguem dar frutos, eles precisam daquilo que vem da raiz. E quem é a nossa raiz? Quanto mais você olhar para a raiz, mais os frutos que você vai dar serão correspondentes à raiz. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ser livres do pecado? Porque eles estão olhando para a sua raiz. E qual é a raiz? É quem eu sou, o quão pecador eu sou. E quais são os frutos? O pecado, a destruição. Agora quando você olha para a raiz é Deus. É Ele quem vai te dar todos os nutrientes necessários para que você dê os frutos. E quais são esses frutos? Qual é o fruto? É o fruto que nós vamos ver na palavra de Deus, que eu vou falar em outro culto, não vou falar nesse que não dá tempo. 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós já estamos terminando aqui. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que quando eu e você entendemos o evangelho do Deus feliz, as pessoas, elas vão parar de olhar para nós e enxergar aquilo que nós queremos que as pessoas vejam. O que é isso, pastor? É que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos, você tem que ser assim, porque olhe para mim como eu faço, olha o meu comportamento perfeito e por isso eu sou abençoado, olha para mim. Mas na verdade, por fora é bonito, mas por dentro é um sepulcro caiado. Na verdade tem aparência de bom, mas não é. E aí a pessoa olha e diz, mas eu nunca vou conseguir ser perfeito que nem você é. Então eu vou desistir, porque eu não consigo ser perfeito que nem você é. Agora o evangelho do Deus feliz diz que o Senhor está feliz com você, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo fez. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar.
Não importa como você chegou, no momento como você chegou para Cristo Jesus, Ele olhou para você, Deus olhou para você e estava feliz. Eu não sei qual a condição que te trouxe nessa igreja, nessa noite, ou que te trouxe quando você começou a caminhar. Talvez muitos chegaram na igreja e eles estavam presos aos vícios, eles estavam presos à prostituição, eles estavam presos a um passado terrível. Mas eu quero dizer para você que naquele momento que você entregou a sua vida para Jesus, você disse: Deus, eu preciso de um Salvador. Naquele momento Deus estava feliz com você. E o que muda isso, pastor? É que o tempo que você está vivendo não mudou a felicidade e o amor de Deus por você. É o mesmo amor, é a mesma felicidade que Deus tem. E o que muda, pastor? Muda que quando mais nós entendemos que o Senhor nos ama, Ele nos ama da forma como nós chegamos, mas Ele vai começar uma obra, aonde Ele vai se revelar o seu amor para você. E quanto mais você vê o amor de Deus na sua vida, mais você vai ficar longe do pecado, mais você vai ficar longe das coisas que você não queria fazer, mais você vai se tornar parecido com Ele. E qual a diferença, pastor? É que quando você estiver falando do Deus para outra pessoa, aquela pessoa vai olhar para você e vai dizer: cara, eu não consigo lembrar de você como você era antes de você chegar na igreja. Eu não consigo lembrar, cara, mas você é terrível, né? Você fazia isso, você fazia aquilo, você aprontava, mas agora você mudou. E aí você vai dizer assim: não fui eu que mudei, foi o amor de Deus que me transformou, foi o amor de Deus que me mudou. E aquela pessoa vai ter a certeza que se o amor de Deus conseguiu transformar uma pessoa terrível como era o apóstolo Paulo, ela pode transformar a vida dela. Ela vai dizer assim: ó, não é naquilo que você pode fazer, é naquilo que Cristo pode fazer. Entregue a sua vida para Jesus, se lance no amor de Deus, e você vai conhecer um Deus que vai mudar a sua história. E aqui o apóstolo Paulo diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores. Quando você errar, quando você falhar, corra para Cristo, corra para os braços de Cristo. É Ele que pode transformar a sua vida, o amor de Deus pode transformar você. E Ele diz: dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: se teve jeito para mim, tem jeito para você. Esse é o amor de Deus, esse é o evangelho que não pode ser mudado. O evangelho é onde você chega em Deus, e quanto mais você olhar para Deus, quanto mais você descobrir Deus, mais você será transformado. Essa noite nós vamos participar da ceia, e só há uma forma de você ser livre do pecado, só há uma forma de você vencer as coisas desse mundo. É quanto mais. A forma de vencer está no quanto você consegue enxergar Deus, e no quanto você consegue desfrutar do seu amor. E quando você descobre isso, o amor de Deus vai invadir o seu coração, e a sua vida vai ser transformada. E você vai entender que não é nada na sua força. Talvez você tenha sido, nesses tempos, eu quero convidar você para ficar de pé. Você tem sido atacado nesse tempo. O inimigo tem atacado talvez a tua vida, dizendo que você não consegue vencer, dizendo que você não consegue ter uma vida transformada. Talvez o que você tem vivido até hoje não é um relacionamento com Deus. Talvez o que você tem vivido até hoje é apenas uma religiosidade, e essa religiosidade está cansando você, está fazendo com que você venha a viver dias pesados. Mas eu quero dizer para você que a religião, ele deixa tudo pesado, mas Cristo, Ele vai nos fazer viver coisas em Deus que nós nem imaginávamos. Pastor, então quer dizer que pode pecar à vontade, pode fazer o que quiser, que Deus te aceita? A partir do momento que o Espírito Santo vai morar dentro de você, a partir do momento que o Espírito Santo vem morar dentro de você, Ele vai trocar os desejos que você tinha pelo pecado, pelos desejos das coisas de Deus.
A partir do momento que você não viver mais uma religiosidade, não vai ser pesado renunciar às coisas do mundo, mas vai ser uma alegria, porque você entendeu que o Senhor te ama e amor perfeito está nele. Quando eu e você entendermos aquilo que o Senhor fez, não vai ser pesado viver nessa terra. Há pessoas que estão sofrendo por causa do dinheiro, estão sofrendo por causa das coisas desse mundo, porque o seu coração está nas coisas desse mundo. Mas quando o nosso coração está em Deus, quando a nossa vida está em Deus, nós podemos desfrutar da vida vitoriosa que o Senhor tem para nós. E a palavra de Deus diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, o quê? Espirituais. O Senhor não vai te abençoar